Desde cedo, ele se via mergulhado em um ambiente onde as sombras pareciam sussurrar segredos. O terreiro era seu refúgio e, ao mesmo tempo, sua prisão. Quem o olhava de fora não conseguia entender a intensidade dos rituais, o peso das palavras ditas em silêncio e os olhos atentos que observavam cada movimento. Ali, a crença era firme, mas também havia uma inquietação interna, um vazio que nenhuma oferenda conseguia preencher. As velas queimavam lentamente e cada chama parecia carregar pedidos de proteção e poder, mas no coração dele havia um espaço que nada do que fazia conseguia alcançar. Era como se, entre cânticos e tambores, uma voz ainda mais forte estivesse prestes a romper. Quem conviveu com ele notava por trás da obediência rígida às regras. Havia sempre perguntas não respondidas. Essa inquietação foi crescendo, tomando espaço, até que ficou impossível ignorar. Era como um tambor batendo dentro do peito pedindo para ser ouvido. O que ele ainda não sabia é que esse chamado não vinha dos homens nem dos espíritos daquele lugar. Era algo muito maior, que abriria caminho para uma revelação inesperada. As noites se tornavam cada vez mais longas. Quando o terreiro silenciava e restavam apenas cinzas e velas apagadas, ele deitava com os olhos abertos, encarando o teto. Ali, no silêncio, as dúvidas ganhavam força. Perguntava-se se realmente todo aquele esforço estava levando a algum lugar. Os sonhos eram confusos, cheios de imagens e vozes, como se o mundo espiritual não desse tregua nem no descanso. Havia momentos em que despertava no meio da noite com o coração disparado, como se alguém tivesse o chamado pelo nome, mas ao procurar ao redor, não encontrava nada além da escuridão. Era nesse vazio que começava a perceber que talvez a verdadeira batalha não estivesse fora, mas dentro de si mesmo. Cada dúvida era um golpe, cada pensamento era um sussurro dizendo: isso não é tudo. Foi nesse processo que algo novo começou a acontecer. Uma presença diferente, suave. Dizia que aquela noite não terminaria como todas as outras. No auge da cerimônia, enquanto os cânticos ecoavam e os corpos se moviam em transe, ele ouviu, não foi um som externo, mas interno, uma voz clara, poderosa e ao mesmo tempo doce, dizendo: eu estou aqui. No primeiro instante, pensou estar enlouquecendo, mas a força daquelas palavras não deixava espaço para dúvida. Não era imaginação, era real. O impacto foi tão grande que seu corpo estremeceu. Os olhos se encheram de lágrimas e no porém firme começou a se manifestar. Não era medo, não era imposição. Era como se uma mão invisível estivesse tocando seu coração, despertando nele algo que ele não entendia, mas que mudaria sua vida para sempre. O dia que marcou sua vida começou como qualquer outro. Os preparativos para o ritual estavam em andamento. O cheiro de incenso tomava conta do ar. E todos estavam concentrados no que seria feito. Ele por fora parecia igual aos demais, mas por dentro havia um peso diferente. Algo. Meio do barulho dos tambores, ele sentiu um silêncio absoluto dentro de si, como se o tempo tivesse parado só para que pudesse ouvir com clareza. Naquele momento, entendeu? Não era qualquer voz, era a voz de Deus, invadindo o lugar onde jamais imaginou que ele entraria. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Ele tentou voltar à rotina, aos rituais e obrigações, mas já não conseguia. Cada vez que segurava uma vela ou entoava um cântico, lembrava da voz que havia ouvido. A voz que ecoava dentro dele era mais forte do que qualquer ordem recebida no terreiro. Não importava o quanto tentasse resistir, era impossível silenciar o chamado. Os líderes perceberam sua mudança. Comentários começaram a surgir. Ele não é mais o mesmo, diziam. Alguns tentavam pux-lo de volta, lembrando-o dos compromissos assumidos, das promessas feitas. Mas o coração dele já não pertencia àquele lugar. O conflito interno se intensificava.
e cada passo dado no terreiro era acompanhado de uma sensação de que estava traindo a verdade que havia conhecido. Era como estar em duas realidades ao mesmo tempo. De um lado, a pressão das tradições. Do outro, a certeza de que havia encontrado algo maior. Essa tensão o consumia, mas também o impulsionava. Porque, no fundo, sabia que era impossível voltar atrás depois de ouvir a voz de Deus. O processo de libertação não aconteceu de uma vez. Foi como um fio sendo puxado aos poucos, desfazendo os nós que o prendiam. A cada oração que ousava fazer em silêncio, sentia correntes invisíveis se quebrando. A cada passo que dava fora do terreiro, uma nova coragem nascia dentro dele. Descobriu que não estava sozinho, que havia pessoas dispostas a ajudá-lo nessa caminhada. Algumas noites ainda eram difíceis. Os sonhos insistiam em trazer imagens antigas, tentando aprisioná-lo novamente. Mas, diferente de antes, agora ele tinha uma resposta. Quando a escuridão vinha, ele lembrava das palavras: "Eu estou aqui." Essa lembrança era suficiente para trazer paz e afastar o medo. Era a prova viva de que Deus não apenas fala, mas também permanece. Pouco a pouco, a transformação foi se tornando visível. O homem que antes vivia em busca de poder nos rituais, agora encontrava força na oração. O que antes era medo se transformou em fé. O que era prisão se tornou liberdade. Sua vida se tornou testemunho de que, até mesmo dentro do terreiro, a voz de Deus pode ser ouvida e mudar destinos para sempre.